Eita, mano, esse irmão sabe meu ouvido de domingo, né? Só um instante. Café com leite é bom. Eu fui descafeinado, mas não tem concentrado, então toma esse aqui, tá? Bem, eu vou falar sobre o credo apostólico. Isso não é da igreja católica, não. É a igreja de Deus realmente. A igreja católica é adoradora de imagem, adoradora de imagem. Então, fora. Vou falar aqui do credo apostólico que tem a ver com a doutrina que a gente sempre me colocou para seguir. Então, o credo apostólico não está diretamente na Bíblia como texto único, mas é um resumo da doutrina apostólica, refletindo as verdades essenciais contidas nas Escrituras sobre Deus Pai, Filho, entre parênteses Jesus Cristo, e o Espírito Santo e os fundamentos da fé cristã, como a criação, crucificação, ressurreição, a Igreja e a vida eterna, servindo como um guia de fé e um selo contra heresias desde os primórdios da Igreja. As heresias vêm da Igreja Católica, entendeu? Ateus são hereges, adorando a imagem em vez de adorar Jesus. Significado e propósito. Doutrina apostólica. Leva o nome apostólico porque expressa a fé ensinada pelos apóstolos, uma fé centralizada nos ensinamentos de Jesus. Síntese da fé é uma confissão concisa dos pontos cruciais da fé cristã, focando em verdades fundamentais em vez de detalhes teológicos complexos, como os credos posteriores, em parênteses, Niceno. Defesa contra heresias foi formulada em parte para combater ensinamentos falsos, em parênteses, gnosticismo, que negavam a realidade da encarnação de Jesus, sua morte e ressurreição. O pastor está falando dos hereges que diz que o corpo de Cristo foi removido da cruz e foi escondido. Mentira. Estou querendo dizer que Jesus não ascendeu ao céu, não subiu para o céu. São os hereges esse povo, sabe? Então vamos adiante. A estrutura trinitária organiza-se em três partes. Deus Pai, entre parênteses, né? Criador, sua morte, né? Deus Filho, entre parênteses, Jesus Cristo Salvador, e Espírito Santo, entre parênteses, Igreja e Redenção. Quando fala em igreja, tem nada a ver com a igreja católica, né? A igreja de Deus realmente. Base bíblica. Embora não seja um versículo bíblico, cada artigo do credo encontra fundamento em passagens do Antigo e Novo Testamento, resumindo a mensagem bíblica central. Aí é quem vem aqui. Conteúdo essencial, parênteses resumido. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. 2. Jesus Cristo, único Filho concebido pelo Espírito Santo, nascido de Maria, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e voltará para julgar. Está dizendo aqui, ó, que estão dizendo que no corpo dele foi escondido. Mentira, ele subiu aos céus. Ele aqui foi o quê? Crucificado, morto, sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e voltará para julgar. Jesus ainda passou um tempão aqui depois que ressuscitou. Então esses hereges mentirosos estão dizendo que Jesus não subiu ao céu, que escondeu o corpo dele, é mentira. Entendeu? Vocês são hereges. Espírito Santo, acreditamos no Espírito Santo, não é a igreja, certo? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Quando eu boto aqui Igreja Universal, não é essa que tem aí não. A Universal é aquela igreja de Deus, não tem nada a ver com essa Universal que todo mundo aí. Esqueça essa Universal, quando fala na Bíblia, na Igreja Universal, é a igreja que Deus vai dizer, a Nova Jerusalém está enviada. É aquela igreja de Deus, não a igreja do mundo, que é a Igreja Universal da Reino de Deus. Essa aí é seita de hereges, certo? Isso não é igreja de Deus não. Nunca foi, nunca vai ser. Então quando fala aqui na palavra, aqui tem Espírito Santo, né? Acreditamos no Espírito Santo, na Igreja Universal. Não é essa do mundo, é a Universal de Deus. Que tem nada a ver com essas ditas de igreja que usa o nome de Jesus, usa o nome universal, isso é tudo herege. Aí ainda falar na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na remissão do corpo e na vida eterna. Em resumo, o credo apostólico é um, entre aspas, manual da fé cristã primitiva, extraído e validado pela própria Bíblia, que orienta a crença e a prática da igreja até hoje. Igreja de Deus, realmente. A Universal nunca vai ser igreja de Deus. Eu passo lá para ir para a igreja, aí está lá aberta, domingo a domingo, se deixar. Aqui não começa, é uma gente parasita, até desse tipo, na cabeça daquele povo. Ela vai cerebral, o povo da aliança lá vai cerebral. Aquela Universal é. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa do credo dos apóstolos.
Agora o vídeo fica grande, mas eu vou falar. Bem, o credo dos apóstolos não é encontrado na Bíblia. O credo dos apóstolos não foi escrito pelos apóstolos. Em vez disso, foi escrito pelo menos 150 anos depois que todos os apóstolos morreram. É chamado de credo dos apóstolos porque é para ser registro do que os apóstolos ensinaram. O credo dos apóstolos é o seguinte, vem dizendo aqui, ó. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que é do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, no sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá, né, aliás, para julgar os vivos e os mortos. Todos vão ser julgados. Quem morreu e quem ainda está vivo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é de Cristo, não tem nada a ver com católica. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na remissão do corpo e na vida eterna mãe. Na Santa Igreja Católica não tem nada a ver ali de santidade, ali só tem adoração à imagem. O credo dos apóstolos é um bom resumo da doutrina cristã. No entanto, existem duas preocupações com ele. Primeiro, em relação à frase, entre aspas, né? Desceu ao mundo dos mortos. Por favor, vejam o nosso artigo sobre, entre aspas, Jesus desceu ao inferno em sua morte e ressurreição? É uma pergunta. Em segundo lugar, algumas versões utilizam a frase, entre aspas, né? Santa Igreja Católica, tem nada a ver, né? Ao invés de, entre aspas, que é o certo, Santa Igreja Cristã, de Cristo. Igreja Católica é adoração à imagem. Todo domingo matam Jesus, certo? Então isso é na Igreja de Deus. É importante salientar que isso não se refere à Igreja Católica Romana como a conhecemos hoje. A palavra católica significa, entre aspas, universal, que não tem nada a ver com aquela dita igreja que diz que é a Igreja Universal do Reino de Deus, não tem nada a ver. A vida da igreja, entre aspas, católica, são todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo para a salvação, não colocaram como serve a Jesus. Por favor, veja o nosso artigo sobre, entre aspas, qual é a diferença entre a Igreja Universal e a Igreja Local. Vocês pesquisem se quiserem. Então, certo? O universal não tem nada a ver com Deus, essa universal é de Deus, nem a igreja católica, a igreja cristã, não é católica, que é de Cristo. A igreja católica é de venda de diligência, de compração e salvação para a alma, né, para o inferno. Essa é a maldita igreja que eu servia, que não era igreja de Deus, não, igreja de corruptos. E ainda continua sendo. De outra maneira, mas continua sendo. E eu tenho telefone que eu passei a minha vida toda sendo arrastado por essa miserável dessa igreja católica, que não tem nada a ver com Jesus, que todo domingo mata Jesus, crucifica Jesus, todo domingo. E Jesus já está na sua glória. Certo? Então, eu fico indignado quando eu vejo as passagens dessas, assim, querendo dar a entender que a igreja católica é certa, certo? E a melhor igreja não é. A universal não é, essas que tem proclamando que você decreta sua vitória, que você Deus não quer ninguém pobre, quer você rico, que ele vai dar sua bênção, dê tudo para Deus, que ele vai dar em dobro, tudo isso é mentira. Saia desse charlatanismo, isso é mentira. Não existe pastora, não existe discípula, não existe bispo, é tudo mulher se nomeando algo que não é. Deus não deu carro a mulher na igreja. A igreja é dele. Certo? Então vamos parar de ficar atrás, não, porque o credo dos apóstolos é da igreja católica, não tem nada a ver. É de Jesus, dos apóstolos de Jesus. Certo? Eles inventaram até a igreja dos apóstolos, não foi? Que tem a mulher apóstola, tudo isso é heresia, mentira. Não vá atrás dessas mentiras, não. Certo? Vamos ficando por aí, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, Senhor, por ter ficado de pé, por ter ido para a tua casa hoje. Ontem teve a confraternização lá na igreja, mas não pude ir. Vai que o estudo frequenta, não interessa. Não tenho o que falar de igreja, foi a vontade de Deus. Eu aqui faço o que o Senhor manda. Evangelizar e fazer discípulo. Como? Eu não vou fazer discípulo aqui nesse quarto, mas vou para a rua, mas eu estou preparando para isso. Mas aqui já é um caminho para orientar as pessoas a não cair nessas mentiras que tem por aí, pregando que você vai dar tudo para Deus, Deus dá em tudo. Mentira. Que quem não tem que ser pobre. Mentira. Que você não vai sofrer se você quer ouvir coisa boa. Certo? Ah, a igreja que tu dava, puxa a orelha, a minha fala tudo que tu te agrada teu ouvido. Então não vá não, porque isso é ser de Satanás. Viu? Falei sobre o que é dos apóstolos, quem quiser tirar uma dúvida, pesquisa. Que não tem nada a ver, igreja cristã de Cristo. Não tem nada a ver com a igreja católica, que é adoração de imagem, hereges. Certo? E quando fala universal, é a de Deus, não é só universal no mundo aí que fica pedindo dinheiro, aquele jornalzinho enganador, que eu já conheço aquela charlatanismo,
não é de hoje, é um amigo um irmão da amiga minha, homossexual, ficava lá, e ficava no chão e dizia que via os patrulheiros lá, o saco cheio de dinheiro atrás da cortina, e dos otários, né? Então cada um, como diz entre aspas, cada um na sua fé, né? Sua fé é duvidosa, mas continua a sua fé duvidosa. Porque a verdadeira igreja de Cristo é que não se obedece. Você aprende e não está ali para querer bênção, mas para aprender o que o dono da bênção está ensinando. Eu fico feliz porque eu estou aqui evangelizando, e isso me acalma mais. Estou cheio de problemas, mas nem por isso eu vou sair da casa de Deus, para estar aqui na vida que me agrada, para correr atrás de coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus na minha vida. Vamos parar com essa idiotice, gente imatura, de mente catalisada e coração de pedra, certo? A verdadeira igreja de Deus é aquela onde você leva para o chão de orelha para aprender a dar o caminho certo. Onde Jesus é o dono, onde o pastor não manda na igreja, não é pastor, é pastora. Nem existe pastora, nem existe apóstola, nem existe, entendeu? Bispa, é tudo, entendeu? Enganação. Porra dessas enganações. Igreja séria que você entra, você senta para receber Deus Jesus na sua vida. Certo? Então eu creio nessa igreja que é que eu estou frequentando. Foi lá que Deus me colocou para aprender e servir. Então por aqui, Deus me acertou de lá. E amanhã eu vou correr atrás, meu amigo. A situação está bem complicada no final de ano. Estou preparado com roupas de Natal, e outra vez no sentido de Natal, não é presente, Papai Noel, nem panetone, nem chefe, nem mesa farta não, nem presente de árvore de Natal, nada, toda decorada, com guirlanda, essas coisas com luz, não. É Jesus, o sentido de Natal é Jesus, certo? Isso é consumismo. Não, a gente da família, mesa farta não. Isso tudo não tem nada a ver com Jesus. O senhor não falando no programa dele lá, disse, sim, cadê Jesus nessa história toda? É só dar para receber presente, mesa farta, tudo mais, mas cadê Jesus? Entendeu? A verdadeira Natal é o nascimento de Cristo. Não Papai Noel, outras coisas mais que estão mostrando aí na TV. Que é para vender, certo? Então o verdadeiro sentido de Natal é o nascimento de Cristo. Né? Nascimento. E na Semana Santa a morte dele, né? Mas Jesus está nessa glória faz tempo. Ele não precisa de nós para nada. Mas nós precisamos dele para que ele interceda por nós perante Deus, para que nossa alma não vá para o inferno. Porque tem muita gente fora da igreja que não deve e ainda para o caminho do inferno. Mas Jesus está ali, está pronto a te ouvir, a te receber em braço aberto. Te arrepende, filha, volta para mim. Então aí, qualquer hora, qualquer momento. Até hora que eu vou dormir aqui de madrugada, porque senão você tanta gente não sofre mais do que eu. Porque eu vou reclamar. Não é vou me acomodar a situação, não afetar essa feita, acomodar a situação, não. Estou correndo atrás, meu amigo está ali, mas vamos ver que Deus abençoe aí. Estou com medo dele meu personalizado. E tudo na mão de Deus, né? Vamos confiar em Deus e fazer o que Ele manda. Obedecer a Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Boa noite.